Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede. Está gravando mais um vídeo para o canal, desta vez com o tema discipulado. Nosso texto base, Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Anteriormente gravamos o estudo da Escola Bíblica Dominical, a urgência do discipulado. E agora nós vamos falar sobre discipulado. Agradecendo a você que está inscrito recentemente no canal, você que tem curtido, deixado seu comentário, dizer meu muito obrigado. Continue fazendo isso, para que nós possamos poder estar publicando mais vídeos como esse. Então, Mateus capítulo 28, e o versículo 19 e 20, que vai dizer: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo que eu tenho mandado. Jesus vai dizer que estará com os discípulos até os confins dos séculos. Aí, na introdução nossa, diz assim: estas palavras constituem a grande comissão de Cristo a todos os seus seguidores. Em todas as gerações, declaram o alvo, a responsabilidade e a outorga da tarefa missionária da igreja, que é a tarefa missionária da igreja, de ir e fazer discípulos, evangelizar o mundo. Essa é a obrigação da igreja. E o nosso primeiro ponto fala: a igreja deve ir a todo mundo e pregar o evangelho a todos, de conformidade com a revelação do Novo Testamento, da parte de Cristo e dos apóstolos. Você vai ver isso em Efésios capítulo 2, versículo 20. Esta tarefa inclui a responsabilidade primordial de enviar missionários a todas as nações. Atos capítulo 13, versículo 1 a 4. Vai falar ali que os discípulos oraram e o Espírito Santo mandou separar Barnabé e Saulo. Veja que ali eles oraram. E o discípulo foi quem mandou, e o Espírito Santo foi quem mandou separar Barnabé e Saulo para aquela missão. Segundo, o evangelho pregado centraliza-se no arrependimento e na remissão ou perdão dos pecados. Lucas 24, 47. Na promessa do recebimento do dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. E na exortação de se separar desta geração perversa. Atos 2, 40. Ao mesmo tempo em que esperamos a volta de Jesus do céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. E o nosso terceiro ponto vai dizer: o propósito da grande comissão é fazer discípulos que observarão os mandamentos de Cristo. Este é o único imperativo direto no texto original deste versículo. A intenção de Cristo não é que o evangelismo e o testemunho missionário resultem apenas em decisões de conversão. As energias espirituais não devem ser concentradas meramente em aumentar o número de membros da igreja, mas sim em fazer discípulos que se separem do mundo, que observam os mandamentos de Cristo e que os seguem de todo o coração, mente e vontade. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Veja que Cristo aqui não está preocupado em aumentar o número de membros. Ele está preocupado em que os discípulos observem a sua palavra e sigam os seus mandamentos. Por quê? Porque encher igreja não quer dizer que ali muitos que estão ali são discípulos, não. Encher igreja, tem muitas igrejas por aí cheias, mas discípulos ali são poucos. Então ele quer que as igrejas, que eles sejam discipulados para observarem os mandamentos e seguirem Jesus de toda boa vontade. Não se preocupar com o enchimento de igreja, mas se preocupar que eles possam entender e observar os mandamentos de Cristo e servam a Cristo com retidão de coração. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, vai dizer assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meu discípulo, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Veja aí, que ele deixa bem claro aí: se conhecer, se permanecerem na palavra dele, verdadeiramente serão seus discípulos. Isso que ele diz. Ele não está preocupado com a igreja cheia, ele está preocupado que os verdadeiros discípulos se separem do mundo e que observem os mandamentos de Cristo e que o sigam de todo o coração, mente e vontade. No nosso quarto ponto, note-se ainda que Cristo nos ordena a concentrar nossos esforços para alcançar os perdidos e não em cristianizar a sociedade ou assumir o controle do mundo. Não, ele está preocupado em cristianizar a sociedade, ele está preocupado em pregar o evangelho.
e nem assumir o controle do mundo. Não, ele está preocupado em salvar as almas. Está preocupado que o evangelho seja propagado. Aqueles que creem em Cristo devem abandonar o presente sistema mundano, maligno, e separar-se da sua imoralidade. Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos 13 e verso 12. E 12 de Romanos, que diz assim. Romanos capítulo 13 e verso 12. Alegrei-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, tá vendo? Se afastando das imoralidades. E ao mesmo tempo exortar a sua malignidade, Efésios 5 e 11. A gente sabe que o mundo jaz no maligno. Nosso quinto ponto, ele vai dizer assim: os que creem em Cristo e no Evangelho devem ser batizados em água. Este ato representa o compromisso que assumiram de renunciar à imoralidade, ao mundo e à sua própria natureza pecaminosa e do seu reino mundial. Atos 22 e 16. Essa é também outra ordenança de Cristo, que todo aquele que aceitou a Ele, todo aquele que já passou pelo discipulado cristão, tem por obrigação ser batizado nas águas. Muitos crentes hoje na atualidade, com bastante tempo de crente, mas mesmo assim não se batizaram nas águas ainda. Ninguém sabe por quê. Deve haver um porquê, né? Mas tem pessoas que estão aí com vários anos de crente, mas não se batizaram ainda. Isso aí é decisão de cada um, mas é uma obrigação que Cristo, uma ordenança que Cristo nos ordenou, que todos sejam batizados no Espírito, batizados nas águas. Cristo estará com seus seguidores obedientes através da presença e do poder do Espírito Santo, no verso 20, Mateus 28 e 20. Devem ir a todas as nações e testemunhar somente, né, a respeito de Cristo, né, e com o poder do Espírito Santo. Lucas 24, 49. Para encerrar, Mateus 28 e 20. Mateus 28 e 20 vai dizer: estou convosco, ele diz. Esta promessa é a garantia de Cristo para os que estão empenhados em ganhar os perdidos e ensinar-lhes a obedecer aos seus padrões de retidão. Jesus ressurgiu, está vivo e pessoalmente tem cuidado de cada filho seu. Ele está contigo na pessoa do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 e o verso 26. E através da sua palavra, Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Não importa a sua condição, fraco, pobre, humilde, sem importância, Ele cuida de ti e vê com solicitude cada detalhe das lutas e provações da sua vida. Concede a graça suficiente, bem como sua presença para te dar vitória até o fim. Mateus 28 e 20. Atos 18 e 10. Esta é a resposta do crente ante cada temor, dúvida, problema, angústia e desânimo, sabendo que Jesus vai estar conosco todos os dias, independente da nossa condição, fraco, humilde, pobre, né? Pobre, que ele deixa aqui bem claro, fraco, humilde e pobre, sem importância alguma para muitos, porque tem pessoas que não dão importância ao seu próximo, mas para Jesus ele é muito importante, né? Jesus não faz acepção de pessoa, ele diz: vinde a mim, Mateus capítulo 11, verso 28, vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Então é Jesus quem nos alivia, é Jesus quem cuida de nós. E o discipulado, ele está aí para ajudar os novos convertidos a compreender os mandamentos de Cristo e a doutrina básica da igreja, né? Porque com o passar do tempo ele só vai aprender mais quando ele, no decorrer da sua vida cristã, porque de uma hora para outra ninguém consegue aprender nada, mas com o tempo ele vai aprendendo e vai entendendo o que é realmente ser um discípulo de Cristo. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua inscrição no canal, continue aí curtindo, comentando e nos ajudando para que nós possamos fazer mais vídeos como esse. Amém?